Está começando o Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Tudo bem, Marta? Tudo ótimo, Carol. E você? Mais um, né? Mais um, bora lá. Tô animada hoje. Hoje a gente vai falar sobre como a nossa experiência como consumidor está mudando a cada dia, né? Com a adoção cada vez mais da inteligência artificial nos processos, né? Então, por exemplo, no mercado de delivery, se eu quero pedir uma comida, eu entro no aplicativo, em segundos eu tenho ali uma sugestão personalizada para o meu gosto, feito de forma simplificada, ou então se eu entro numa plataforma de streaming para assistir um filme, né? A minha plataforma é diferente da sua, porque é super personalizado. Então, eu queria que você falasse um pouco, Marta, para a gente começar, dessa vivência hoje, como cliente que a gente está tendo, como consumidor, dessa hiperpersonalização que a gente fala, né? Quais são os ganhos disso? Ou se a gente está perdendo alguma coisa com isso? É bom, a gente sempre ganha e perde, né? Quais são as 3 principais coisas que acontecem quando a gente tem a hiperpersonalização? Primeiro, muda como que a gente decide. Porque a gente começa a receber informação específica para a gente está exposto a informações muito direcionadas. Que já foram selecionadas de alguma forma, para você, né? E você não está olhando outras coisas que eventualmente você iria olhar no processo, né? Até se a gente fizer uma comparação disso com a pandemia, quando você começa... Na pandemia a gente parou de estar nos lugares aleatórios, né? Nos escritórios ou na rua. E aí a gente não é mais impactado por informações aleatórias e fica específico. A gente pode até dizer que a gente estava num estado de fazer só aquilo que era na nossa agenda colocado. Tem ganho, obviamente, porque você aumenta em algum grau a produtividade, mas em outros sentidos você perde aquela coisa que acontece de maneira espontânea, que você não tinha visto, etc, né? Então, é como a gente decide, o que a gente vê. Então, a gente vê uma versão diferente, cada um de nós. Inclusive, isso é usado de uma maneira bastante específica em eleições, já há muito tempo, desde lá de trás, 2014, 2013, já tinha tecnologia para isso. Então, eu posso direcionar o que cada eleitor vê de acordo com as características dessa pessoa. E isso vale para produtos e serviços em geral. E como a gente consome. Vamos ver o que tem de ganho para o consumidor? Já falei da conveniência extrema, porque chega na sua mão aquilo que você precisa e a antecipa, você perde menos tempo. Você falou o exemplo do Netflix, né? Ou de qualquer streaming, ou antes até a Amazon, que também tinha seus dados, foi uma das primeiras a fazer recomendação. Essa coisa do streaming eu acho muito engraçado. Quando você abre o streaming de alguém, você fala, nossa, é o mesmo aplicativo que eu tenho, né? Você fica assim... Você estranha e é bem engraçado, porque... Se você não quiser contaminar o streaming, eu adoro muito... Bom, quem trabalha com inovação gosta dos estímulos de coisas que acontecem, que você, né... eu acabo tendo perfis diferentes para poder sair do vício do streaming. A mesma coisa com mídias sociais, né? Mídias sociais também entram num grau que se você clicar em alguma coisa... Tanto que tem coisas engraçadas, né? Que meu marido gosta de umas coisas engraçadas, algumas coisas de futebol. Eu falo para ele... Não me manda, eu vejo no seu Instagram, porque se você mandar pro meu, você vai desviar daquilo que eu faço. Vai contaminar meu algoritmo. Eu não clico em nada que ninguém me manda, porque eu quero ver, a menos que seja business. O meu Instagram é ótimo, os meus feeds são ótimos. Por quê? Eu conscientemente deixo ele hiperpersonalizar naquilo que interessa para mim. O resto eu não clico, porque ele vai realmente afetar, né? Então tem essa questão. A experiência é mais relevante em termos de ser feito para você, e isso realmente é legal. Descoberta otimizada. O que é legal da descoberta otimizada? Ela expande o seu repertório. A gente já falou quanto que na era da IA o repertório é importante. E quando você tem... um exemplo disso é o Spotify. Quando o Spotify começou com IA para colocar sugestões no meio da minha playlist, eu falei assim, não sei. Aí ele começa a trazer realmente no mesmo estilo das músicas, dos compositores que eu tenho. E olha que eu sou bastante eclética, né? Acho que só não gosto de fã. Bom, não posso falar isso. Vai ser cancelada. Vou ser cancelada. Bom, mas todo mundo tem direito de não gostar de alguma coisa, né? E é só vocês podem gostar, gente, à vontade, tá? Gostem do que vocês quiserem. E aí o que acontece? Vem sugestões de músicas que eu nunca tinha ouvido, de gente que eu nunca vi. E é incrível, e passa a fazer parte. Então você amplia o seu repertório, uma coisa que você não faria eventualmente, né? Então, ao mesmo tempo que limita as suas opções, amplia se você tiver essa, né, possibilidade. Personalização de serviços críticos, então tratamentos mais precisos. A gente falou aqui, por exemplo, na área da saúde.
como que a hiperpersonalização pode ser incrível para que as pessoas curem coisas que, né, eventualmente só elas têm, então aumenta a qualidade de vida. Agora, os cuidados, né, que a gente falou que tudo traz coisa boa, mas tudo traz também riscos que a gente tem que prestar atenção. As bolhas de informação, que a gente fala há muito tempo, começou lá atrás com os buscadores, você acabar ficando só naquilo que é mostrado para você, aquilo não era hiperpersonalização ainda, mas com os anos, né, sei lá, em 20 anos, os buscadores foram de alguns sinais daquilo que você estava fazendo e hoje pega 500 sinais, né, de onde você está e etc, e vai personalizando para você. Então a gente começa a ficar nas bolhas. A gente começou com o IA, você pega as redes sociais, você pega os streamings, você acaba ficando naquele mundinho, né? Meu irmão mora na Itália e é muito engraçado porque, imagina, o Netflix dele é totalmente diferente. Além do que, não só o Netflix, mas todos os outros streamings. Além do que, já tem diferença de catálogo por causa de direitos, né, em cada país. Então, às vezes ele me fala de uma série e eu falo, nossa, mas eu nunca vi isso. Então, se realmente tem essas bolhas de informação. Ele com a bolha dele lá, eu com a minha bolha aqui, a gente tem essas limitações, né? Manipulação invisível, você pode ser manipulado por causa desse feed de informação que vai específico para você e aí mostra só o que quer. Até tem um experimento do Facebook que foi feito por alguns pesquisadores no Facebook há uns 15 anos atrás, bastante tempo atrás, eu não lembro exatamente a data, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram para um grupo de pessoas e naquele dia só mandaram feed positivo, coisas positivas, para ver quanto que contaminava. Você tem o poder de fazer isso, né? E para um outro grupo de pessoas, só feed negativo. O que acontece? As pessoas que só recebiam coisa negativa começaram a compartilhar e falar coisas mais negativas o dia todo. E quem recebeu positivo começou a compartilhar e falar mais coisas positivas. Então, tem uma influência bastante grande naquilo que você é impactado. Então, pode ter manipulação, perda de privacidade, que a gente já falou, né? Quanto mais conectado e quanto mais você tem, então, histórico de localização, etc. Tem até hoje... tem que ter limitação do que você consegue pegar do celular que está fazendo uma chamada para um aplicativo de qualquer coisa, pode ser de transporte. Porque, por exemplo, se você está com a bateria e ele tem acesso a isso, que você está com a bateria mais baixa, você está com mais urgência, porque você precisa pegar logo aquele que pode acabar a bateria. Eu posso manipular, por exemplo, de colocar uma tarifa mais alta. Aliás, uma vez a gente fez isso num teste na minha casa e realmente aconteceu isso. Já faz uns 10, 12 anos, né? Então a gente tem visto a privacidade também, a questão da privacidade ser mais forte, até por causa disso. Quanto mais informação eu tenho sobre você, né, mais eu consigo manipular. Dependência cognitiva, de você não conseguir mais fazer as coisas se você não tiver essa personalização. E discriminação algorítmica. A gente já falou aqui em várias situações como que o uso da IA, na realidade, ela tem vários graus de vieses, mas os dados, o algoritmo, a programação, etc., isso está sendo usado para fazer a escolha para você, ou para direcionar os dados para você. Então, a gente sempre está sob esses cuidados, né? Então, se a gente for resumir, ganhos, mais rapidez, mais relevância, mais conforto e perdas. A gente pode ter menos diversidade de visão, porque a gente não enxerga, né, mais só aquele... Né, menos controle real e menos privacidade. Então, esse é um overview do que a hiperpersonalização pode fazer, pode trazer muita riqueza para as nossas experiências, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que garantir que quem está do lado de lá realmente está usando com ética e aí a coisa fica bem bacana. Vamos entender, então, como funciona isso dentro de uma empresa. A gente vai receber agora, aqui no Futuramente, Isabela Piratininga, diretora de Tecnologia e Inovação do iFood. Oi, Isabela, seja bem-vinda. Olá, meninas, tudo bem? Muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de discutir um tema que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que, para quem trabalha com inovação, para quem gosta de tecnologia, a inteligência artificial é quase que uma fábrica de doce para quem gosta de açúcar, né? Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode explorar dentro do que esse tema está trazendo para um tema ainda mais amplo, que é a inovação em si. Então, acho que vai ter bastante coisa legal para a gente poder conversar hoje. Muito bem. Vocês são considerados no iFood, né, uma empresa que prioriza essas tecnologias de inteligência artificial como estratégia mesmo nos negócios, né? São as empresas conhecidas como AI First, que a gente chama. Se eu abrir agora, por exemplo, o aplicativo do iFood, em que momentos diferentes eu encontro a inteligência artificial atuando ali sem que eu perceba, por exemplo? Eu acho que hoje, de forma transacional, não é tão perceptível, né? Porque é um pouco até do que a Marta estava comentando, assim.
ela vai surgindo nos momentos em que a experiência vai acontecendo dentro do app. Então, o iFood como um todo, ele está cada vez mais se personalizando para poder facilitar esse processo de uso em diferentes situações, porque é muito fácil você pensar na aplicação do iFood quando a gente só tinha categoria de comida, de food delivery. Quando você começa a ter uma amplitude do tamanho que é o marketplace hoje, a complexidade também do uso da ferramenta é maior. Então, a tecnologia hoje ela vem para poder facilitar essa dinâmica de discovery dentro do app. Então, desde uma busca até como que você consegue encontrar os restaurantes, a oferta, a gestão, a personalização, para poder achar esse equilíbrio correto ali dentro, é tudo feito com muita tecnologia por trás. Então, existe uma dinâmica de como que você consegue trabalhar esse conteúdo, né, de uma forma cada vez mais personalizada para os nossos usuários, para poder facilitar também o processo de discovery dele. Então, de ponta a ponta hoje, a gente pode dizer que no aplicativo para consumidor, ele é completamente suportado por esse tipo de inteligência. E, além disso, tem todas as outras pontas também que a gente entra, como para o próprio restaurante, o entregador e assim por diante. Vocês criaram a própria IA de vocês, inclusive, né? Que aprende com os dados. Eu estava vendo, vocês têm 60 milhões de usuários cadastrados, né? Então, a IA de vocês usa esses dados. O que vocês conseguem fazer com essa IA própria que não seria possível, por exemplo, com outros modelos que as empresas usam e tal? A gente lançou no final do ano passado, eu fiz parte desse projeto e foi muito legal ver isso acontecendo e crescendo, que é o LCM, né, que é o Large Commerce Model do iFood. Ele é basicamente um modelo que foi treinado e desenvolvido em parceria com a Prozos dentro do iFood. E a parte legal dele é que ele consegue gerar valor baseado no histórico comportamental dos usuários no Brasil. Então, a dinâmica do Brasil ela é muito complexa. É muito difícil você chegar e encontrar um prato hoje que, vamos falar de food, né? Da parte de alimentação, que ele é o mesmo perfil do que você tem em São Paulo versus o que você tem no Rio, versus o que você tem na Bahia, versus o que você tem em Recife. O Brasil é muito peculiar, né? E ele é muito regionalizado. Então, o LCM ele trouxe a capacidade da gente conseguir identificar esses padrões para poder conseguir promover a melhor oferta para esses usuários. Então, desde o momento em que você está num aplicativo para poder executar uma busca, para a gente conseguir te ajudar a achar a melhor oferta para você, até no desenvolvimento de novas aplicações, como, por exemplo, uma das frentes que eu estou trabalhando agora é o Ailo, né, que é o nosso agente autônomo, que ele é construído em cima também da tecnologia do LCM. E por ser um modelo que a gente criou e a gente conseguiu treinar, ele também é muito mais barato e escalável. Eu acho que esse é o grande diferencial quando você pega um modelo generalista, como, por exemplo, um GPT, né, um cloud, alguma coisa nesse sentido, ele não vai conseguir te dar o detalhamento e a personalização que hoje o LCM consegue entregar. Você acha que as empresas, Marta, vão começar a ir por esse caminho de criar essas próprias... Com certeza, mas você precisa... É bem legal ouvir a fala da Isabela, porque você precisa se estruturar, que nem ela já começou falando que eles são uma empresa de tecnologia, né? Então, eles já vêm com toda essa bagagem para vencer a complexidade. Porque quando você vai para nível, a gente já discutiu isso também algumas vezes aqui, para nível de agentes, para níveis onde você precisa desenvolver soluções em casa, você precisa de uma maturidade digital bem maior e já está utilizando isso. Então, a gente tem as empresas que já tem no Brasil, o setor financeiro é um dos setores mais maduros, né? Então, eles que acabam colhendo mais desse retorno, porque eles conseguem rapidamente implementar esses tipos de tecnologia de maneira adequada. Onde você não tem uma lição de casa antes, né? Eu preciso antes fazer toda a minha, né, estruturação de dados, de sistemas, de fluxos, de processos, para depois eu conseguir colocar essa camada de inteligência. Muito bom. Eu vi outro dia o CEO da empresa de vocês falando que em 2019 ainda não tinha, né, esse boom de IA, mas vocês usavam máquinas de machine learning, e aí com essa tecnologia vocês observavam que quando tinha jogo de futebol, por exemplo, o número de entregadores diminuía. Então, as pessoas pediam e não tinha entregador. Por quê? Os entregadores iam para os bares e para os restaurantes assistir o jogo e paravam de entregar naquele momento. Aí vocês criaram uma solução em cima desse diagnóstico que fizeram, né? Aí eu fiquei pensando, qual insight, depois que veio a IA, mais inesperado vocês tiveram, olhando esse comportamento, por exemplo, para dos usuários? É muito interessante esse processo de discovery. Para mim, eu acho que é uma das agendas mais legais que a gente tem hoje de trabalho, porque
quando você olha para um perfil do usuário em si, o processo de discovery, de busca, hoje, ele é muito particular e, de fato, muito personalizado. Então, quando a gente vai aprendendo, até conversando com os próprios usuários, a gente faz muito teste, muita conversa real, assim. A gente chama os usuários, liga para eles, a gente tem grupo no WhatsApp com alguns usuários, quando a gente lança produto, fala como que vocês estão usando, o que vocês estão aprendendo. É literalmente a gente conseguir, com a inteligência artificial agora, nesses modelos, a gente consegue identificar padrões que antes a gente não conseguia, de forma regional mesmo. Eu acho que essa que é a diferença, é você conseguir ir cada vez mais no detalhe. Então, por exemplo, quando a pessoa pede um prato favorito dela, esse prato, se é uma pessoa que está no Nordeste, ele tem uma característica diferente passando pelo alimento, que é a macaxeira para o aipim. E antes a gente não conseguia entrar ou identificar isso de uma forma tão propositiva, vamos assim dizer. Hoje no Ailo eu consigo, eu uso o Ailo muito, assim, tipo, 90% das vezes eu realmente faço pedido por ele. E normalmente até pelo WhatsApp, que é um canal diferente. A forma de fazer pedido também é completamente diferente. Na loucura do dia a dia, às vezes eu mando um áudio e falo, eu quero a minha salada favorita. E manda aí. E eu peço muito de um restaurante X padronizado. Cara, a identificação desse momento para me ajudar a identificar o prato, o processo de pedido, ele foi muito mais rápido do que eu conseguiria caracterizar hoje num fluxo padrão do app. Então, a inteligência, eu acho que ela tira um pouco do que a Marta estava trazendo, que é, e aí para bom ou para ruim, talvez eu coma muito mais salada do que talvez eu gostaria, ou pudesse experimentar outros pratos. Salada é bom. É que a gente começa a afunilar muito essa dinâmica, né? Então, assim, eu já sei qual que é o prato, a salada da Isa, né? Então, facilita e diminui o paradoxo da escolha. Mas, ao mesmo tempo, a gente dá uma fechada. Uma das coisas que a gente está descobrindo muito é como ajudar também no processo de discovery. Então, coisas mais abertas, que é difícil você conseguir identificar sem a inteligência artificial, que é, hoje eu quero comer um macarrão. Eu não falei qual que é o macarrão, não falei se é um carbonara, não falei se é um bolonhesa, não falei da onde, né? Então, quando a gente começa a identificar esses padrões e ver que a inteligência artificial efetivamente começa a ajudar nesse processo e diminuir esse time to order, vamos assim dizer, dos nossos usuários, é quando a gente começa realmente a pescar o valor do que ela consegue trazer como benefício. E aí tem um processo também que é o comportamento que está sendo criado. Eu falo que, e a gente conversa muito com o time, né? Porque é um processo de frustração quando você está criando um produto novo em si. É como se fosse naquela época em que a gente estava com e-commerce, né? Com a venda online. Todo mundo sabe o que acontece, todo mundo está olhando e prestando atenção, mas tem uma dinâmica de não conhecer exatamente o que é, de ter ainda um pouco de medo do uso e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo e a gente está percebendo essa mudança de comportamento dos nossos usuários e como que eles estão descobrindo como que usa também essa tecnologia para benefício próprio, existe essa escala do comportamento que está mudando e leva um tempo, né? Isso não necessariamente acompanha a tecnologia. Eu vi uma vez um artigo falando sobre isso. O bloqueio que a gente tem hoje não é mais sobre a tecnologia, é sobre o humano, como que ele se comporta frente a essa nova tecnologia. Porque a tecnologia, ela sempre vem mais rápido. A cultura vem depois, para acompanhar. E a cultura depende muito de confiança. Ninguém usa coisas que não confia. Eu lembro no começo de e-commerce, as pessoas tinham medo de algumas coisas, que o seu cartão com quem ia estar, segurança na transação, etc. Depois saiu dessa dimensão, todo mundo aprendeu o básico, né? E aí, ok. Aí você começa a ir para coisas mais técnicas, né? Experiência, aí começa a competir no outro patamar. No caso do uso com IA, tem algumas coisas incríveis que podem acontecer para descoberta que nem acontece com o filme. Por exemplo, eu adoro gazpacho. E é muito difícil ter gazpacho, especialmente no inverno, porque gazpacho é sopa fria, etc. E aí, quando eu acho um lugar que tem gazpacho, o que seria legal? E aquele lugar parou de oferecer porque está no inverno, o aplicativo me indica, eu sei que você gosta de gazpacho,
compra sei lá quantas vezes por semana, essa sua loja não está vendendo. Esse restaurante não tem agora, mas tem outro. Tem um que eu adoro aqui perto da Paulista, mas ele deve ser pequenininho, o restaurante, nunca fui pessoalmente. Então, ele não tem entregador, por exemplo, quando tem feriado. Não tem algumas coisas. Então, poderia ter isso. Olha, eu sei, a sua loja preferida de gazpacho não está entregando agora, mas eu tenho essa. Então, esse tipo de evolução, eu acredito que as pessoas vão começar a esperar, porque elas têm já um pouco de comportamento disso nas outras plataformas. E conforme elas veem que tem resultado, porque também uma das duas coisas, a confiança e o resultado. Consistência, né? Consistência. Você tem que ter resultados bons, voltar. Por que a gente já aprendeu que se você compra alguma coisa que tem nota 4.9, 4.8, 5, provavelmente vai ser bom? Porque a gente passou tantas vezes por isso, de comprar coisa que você, não, achei que aqui tá legal, tá um pouco mais barato, compra lá com nota menor e dá ruim. E você compra com a pessoa que tem nota 4.9 e dá certo. Quando você aprende como lidar com essas tecnologias, você acaba utilizando mais também, né? Então, Total. Depende. E aí, Marta, só acho que até sobre esse ponto que você trouxe, uma coisa legal que aconteceu comigo, uma vez eu estava em casa e fui pedir a minha salada. E por alguma razão, acho que na hora o restaurante estava fechado. E ele me sugeriu outras saladas muito parecidas e eu pedi. E aí, na hora de escolher o complemento, eu adicionei um creme de milho. Eu pedi e tal, chegou na embalagem em casa, eu falei, uai, mas esse daí não é do restaurante que eu peço. Aí já peguei o app e falei, deu alguma coisa errada, já tava ligando pro time, falei, gente, parou, temos um problema. E aí, quando eu fui ver, eu falei, não, cara, ele me recomendou, realmente, ele resolveu o meu problema sem eu perceber. Eu fiz o pedido, ele chegou na minha casa muito rápido, e eu nem percebi o que tinha acontecido por trás. E eu descobri um novo restaurante. Sem querer, eu não tava procurando, né? Mas ele deu o jeito dele. Ele falou, cara, esse aqui não tá disponível, então, tem esse aqui que é no mesmo padrão, tem mais ou menos ali os mesmos itens, classificação e tudo mais, então, toma. E eu pedi. E isso foi, e deu certo. E você vai para mais um outro patamar, né? Com relação ao público, isso é espetacular, porque você amplia o repertório, aquilo que a gente falou lá atrás, né? Você não teria escolhido e veio. Exato. Ô, Isabela, eu vi que 70% dos restaurantes de vocês ali na plataforma são pequenos, né? Então, alguns funcionando assim com 4 pessoas e tal. Esses pequenos, eles conseguem competir dentro do algoritmo? Ou a IA tende a favorecer quem já vende mais, quem aparece mais? Não tem essa regra. O objetivo da inteligência artificial que a gente usa hoje não é com esse benefício de ranqueamento em relação aos nossos parceiros, tá? Inclusive, a gente tem, até aproveitando, a gente tem um agente que hoje, que é a Cris, são muitos nomes, né? Tem o Alho, tem a Cris, tem o John, tem o Thiago, é muita gente. Mas a Cris, ela é o nosso agente para restaurante, né? E o principal objetivo dela é justamente ajudar o restaurante como que ele consegue melhorar a oferta dele dentro do nosso aplicativo. Então, a gente faz um trabalho muito massivo, inclusive com todos esses parceiros e ambas as frentes, porque a gente sabe que a nossa plataforma ela é muito grande e muito complexa, né? Então, também faz parte, acho que é nossa responsabilidade também, aumentar esse dinamismo lá dentro. Quando a gente fala de inteligência artificial em si, é muito mais para que esses dados eles consigam repercutir de uma forma positiva para esses parceiros. Então, por exemplo, no caso da Cris, ajudar a identificar aonde que ele pode melhorar em relação à oferta, precificação, atualização de catálogo, entre outras coisas, porque a gente tem também as plataformas onde você consegue inserir todos esses dados e ajudar nesse processo dele da melhor forma, né? E aí, por outro lado, você entendendo como que isso está sendo disposto no app, você conseguir identificar como que os usuários estão navegando, procurando essas ofertas para ajudar nessa qualificação. O iFood tem muitas páginas, são muitas seções, assim, absurdo. Então, você tem na home uma intenção, você tem na home de restaurantes outra intenção, você tem na parte de pet outra intenção, e tudo isso varia muito fortemente. Então, o objetivo não é nada direcionado, vamos assim dizer, né? É muito mais em gerar essa consistência, esse aprendizado de dados para que isso possa ser distribuído e ajudar também com que tanto os parceiros em si, dentro da plataforma, consigam melhorar, obviamente, trabalhar a sua oferta de uma forma cada vez mais qualificada e para que os nossos usuários naveguem de uma forma cada vez mais dinâmica, né? E assertiva também. Se a gente for pensar, Carol, que é uma lógica diferente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, dos buscadores,
você entra lá com uma pesquisa e vem os resultados. Antigamente era muito mais igual para todo mundo. E conforme você vai ficando mais personalizado, cada um tem uma resposta diferente. E isso também influencia a forma como aparece para um ou para outro. Então você acaba não tendo só os grandes ranqueados. Por quê? Porque as pessoas têm gostos diferentes. Talvez eu seja uma das poucas que gosta de tomar gazpacho no inverno em São Paulo. Então isso talvez não apareça para ninguém absolutamente, né? Mas para mim e para outras pessoas, então você dá chance para quem consegue entender essa lógica, se é os restaurantes, consegue entender a lógica da região, que é inclusive a parte da inovação. Eles também podem usar, né, para inovar. Os grandes ganhos hoje de usar a IA é para você, muito mais para inovar do que para automatizar, né? A produtividade ali no limite, mas a inovação ela agrega valor, né? Não é só você ficar ali competindo pela mais um ganho de produtividade. Então, essa descoberta feita junto com uma IA do lado de trás, teoricamente daria chance para todos. Se você tiver um bom serviço, se tiver uma avaliação boa para quem gosta do seu produto, a sua chance de aparecer para quem está procurando aquilo também aumenta, né? E lembrando também, só última coisa, que quando você está falando especialmente da parte de restaurantes, eles têm um limite também de área de entrega. Então também você acaba não concorrendo todo mundo com todo mundo, como seria, por exemplo, um título na Netflix, né? Que aí você tem todo, de onde você tivesse. Aí não, você tem uma questão física, geográfica que faz diferença, né? E o entregador, né? A gente falou dos restaurantes um pouquinho agora, eu queria falar deles, né? Porque a entrega é parte essencial do negócio. Se a entrega falha, a comida chega fria, eu não tenho uma boa experiência e aí não adianta nada, foi tudo por água abaixo. O que vocês fazem? Como que a tecnologia hoje pode ajudar esse entregador, por exemplo? Hoje eu já fiz entrega, né? E realmente, quando dá alguma coisa errada, é muito caótico, inclusive para o próprio entregador. Espera por um longo tempo no restaurante, isso faz com que ele não tenha novas entregas e tudo mais. A parte da nossa tecnologia em si, a estruturação dela hoje, ela permite com que, desde o momento em que um usuário vê uma oferta que está qualificada em tempo, não só o tempo de entrega, né, mas também, sei lá, o custo da entrega, porque, como a Marta trouxe, grandes distâncias, obviamente o custo da entrega tende a ser muito maior também do que o restaurante que está perto da sua casa. Isso, quando a gente consegue garantir a visibilidade dessa oferta, às vezes é um discovery que o usuário nem faria, né? Porque ele acaba estando atrelado a algum restaurante específico. Então, hoje, a plataforma ela consegue identificar desde a oferta que está sendo disponibilizada até o momento do pedido do usuário, o tempo de preparo, a locação do entregador no momento em que ele deveria estar lá para que esse tempo de espera seja o menor possível para ele, já calculando também, obviamente, o tempo de entrega dentro do que foi prometido para o usuário, porque hoje a experiência que a gente entrega também é a experiência que reverbera de alguma forma nos nossos parceiros, né? Então, poxa, se a gente também causar um conflito de entrega, que o entregador vai chegar atrasado ou não vai conseguir pegar o pedido por alguma razão, porque a gente calculou esse tempo mal versus o tempo de preparo, versus a comida chegar fria para o usuário, obviamente ela fica frustrada com o iFood e também com o restaurante, né? Vamos assim dizer, então é ruim para todo mundo. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque o restaurante tem uma influência muito grande nesse processo, não tem? Independente do... Sim. Porque o que eu mapeei, né? Bom, eu sou neurótica por processos e eu não peço de restaurante que eu tive experiência ruim. Eu dou a chance sempre, porque acho que todo mundo tem a chance de errar uma vez, mas tem restaurante que sempre erra e sempre demora mais do que o prazo que era para entregar. E tem alguns que são os que eu sou super fiel, que eles entregam naquele, assim, falou que é 20 minutos, não importa se hoje é sábado, sexta-feira, é o dia que for. Então eu fico pensando que deve ter uma contaminação, inclusive restaurantes que são muito bons no presencial, aí tem um paradoxo aqui, que tem alguns lugares aqui em São Paulo que no presencial eles atendem, são enormes e são super famosos, etc., mas no iFood a experiência é ruim, e que acho que eles priorizam o atendimento no presencial ao invés da entrega, e aí toda vez que você pede aquela experiência ruim. Aí eu fiquei pensando que tem uma contaminação, né? Dependendo do que o restaurante consegue fazer a gestão ali, afeta também os processos para vocês, não tem como dizer que não, né? E principalmente os restaurantes que têm salão, né, vamos assim dizer, e o atendimento presencial é uma dinâmica completamente diferente daqueles que fazem só delivery. O que a gente tenta garantir hoje, e eu também já participei dessa dinâmica,
é dar visibilidade desses pedidos e garantir essa dinâmica com o restaurante da forma mais clara e transparente possível para poder facilitar essa administração operacional deles, que a gente sabe que é muito complexa também. Então a gente está ali meio que tentando equilibrar os 3 pratinhos, né? A expectativa do usuário, a garantia do operacional do restaurante e a alocação também do entregador da melhor forma possível, no melhor tempo possível para poder garantir a entrega. Então, óbvio que tem fatores que influenciam. Mas a percepção que eu tenho é que quando você faz o pedido pela primeira vez, você fica com bronca do aplicativo, porque você acha que o aplicativo não funcionou, que deu errado. Quando você fez mais de uma vez e deu errado, você entende que a dinâmica é do restaurante. E aí você acaba... Só que é uma experiência ruim, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Eu tenho um filho que mora em outro estado. E quando ele vem, e ele adora a parte de gastronomia, nasceu em São Paulo, viveu em São Paulo, etc. E aí quer pedir de alguma coisa diferente. E eu sempre falo, ó, cuidado, hoje é sábado à noite, vamos pedir nos meus. Então, todas as vezes que ele pede, e só pensando no que ele, né, dos restaurantes que ele já ia, frequentava presencialmente, é uma experiência difícil. E quando pede nos meus lá, que são os que eu já sei que o processo sempre funciona. Então, por isso que eu falo que do lado da percepção aqui, como consumidora, tá? Claro. A gente tem essa percepção de que tem uma contaminação de processo. E talvez, eventualmente, restaurante que não consegue dar conta da experiência, que é a experiência que a gente espera, talvez não devesse fazer a parte do processo, né? Porque ele acaba contaminando a experiência de maneira ruim, de forma geral. Eu vou depois deixar com vocês o número do Ailo também, para você fazer um teste. Porque a ideia é que justamente, por exemplo, quando seu filho vier, ter essa identificação do padrão de consumo que você já tem para poder identificar outras ofertas que talvez sejam mais adequadas a essa expectativa. Eu acho que parte também do nosso trabalho é tentar adaptar. Obviamente, quando você fala de uma operação no offline, tudo pode acontecer. Ah, sim, lógico. É uma grandíssima loucura. E aí eu acho que parte do nosso objetivo é tentar equilibrar essas pontas. E é difícil mesmo, né? A operação de um restaurante é muito complexa. Ainda mais em dias em uma cidade como São Paulo, a gente sabe que ainda tem um trânsito para atrapalhar, que você às vezes funciona tudo lá. A gente acha que foi algum problema, às vezes, que talvez fosse no restaurante, mas às vezes não é, na saída, na entrega, no trânsito e tudo mais. Então muita coisa pode acontecer. E aí eu acho que parte do nosso desafio é tentar equilibrar, obviamente, todas essas pontas, dando transparência, e não é um trabalho fácil no final do dia. Complexo. Mas ajudar a tirar um pouco dessa complexidade, para que, por exemplo, num momento como esse, em que você não se sinta segura, falar, eu quero achar uma outra oferta, né? Mas eu estou sempre nesse, porque eu estou apegada ao nível de serviço, vamos assim dizer, que é um ponto importante para você no qualificador, para outras pessoas vai ser preço, né? Para outras pessoas vai ser a comida. Exato. Então, a gente ter essa inteligência ali no meio é o que eu acho que abre um pouco a oportunidade de... E o Ailo faz isso já? O Ailo hoje, exatamente. E ele consegue, por exemplo, nos horários que são horário de pico, ou fazer análise de quais os horários são mais adequados, para o quê, para poder recomendar quem não performa tão bem em determinados horários. Ele não é tão atrelado ao restaurante em si, uma questão operacional. Ele é muito mais atrelado ao seu perfil e aí, obviamente, ao histórico desse restaurante ou o tipo de comida que ele vende, qualificação, né? Então, são vários fatores que a gente tenta equilibrar para aquele momento ali tentar chegar na oferta mais aderente à expectativa do usuário. Então, porque se ele tem todos os dados, muito mais dados do que eu, né? Ele consegue ser mais inteligente, porque eu vou lá com a minha inteligênciazinha e fico tentando achar qual é o restaurante que sempre entregou, etc. Agora, ele sabe muito mais do que eu, né? Então, muito bom. Vocês estão fazendo também uma experiência de entrega com drones, né? Vocês têm um caso em Aracaju. Conta pra gente, que eu achei muito curioso. Eu tava no iFood outro dia e eu vi um voo ao vivo acontecendo. Eu nunca tinha visto um ao vivo, né? E é a coisa mais legal do mundo, assim, na verdade. Eu tenho drone, aí eu até levei o meu, que é um negocinho desse tamanhozinho assim, e o nosso é um bicho desse tamanho, né? A gente hoje está operando em 2 cidades, Campinas e Aracaju. Drone é um projeto muito antigo do iFood, a gente já está falando sobre isso há bastante tempo, né? Obviamente, por ser algo novo, tem toda uma parte de regulação que a gente está entrando e abrindo rota, e mais do que isso, assim, os drones, eles são projetados, inclusive em questões de segurança, porque eles estão sobrevoando, né, áreas em que às vezes podem ter pessoas. Era até legal você explicar, porque eu acho que as pessoas não têm ideia de que o drone, ele tem várias restrições, riscos. Era até legal ela falar um pouquinho, para as pessoas entenderem como funciona. Não, 100%. E isso é uma parte que eu também fui descobrindo conforme fui me aproximando do projeto. Não é qualquer drone que voa, é um drone que, né, ele passou por vários testes, vários processos, várias adaptações, ele tem
várias questões de segurança, né? A Speedbird, que é a empresa parceira que faz esses voos junto com a gente, é quem desenvolveu toda essa parte, né? Vamos assim dizer, técnica do produto, para poder garantir a eficiência dele. Eu vi um voo que ele sai de um ponto e para no outro, então tem uma questão de segurança também. Ele faz a parte mais longa, mas o last mile tem ali um entregador que pega e faz a rota já está muito mais curta. O drone deixa num ponto e esse entregador passa lá e distribui. Exato. Tá. Exato. Mas, por exemplo, a gente consegue hoje aumentar, inclusive, a nossa possibilidade de entrega. Essa rota que eu vi especificamente, ela saía de 35 para 5 minutos. É muita coisa, né? Quando você vê isso em termos de eficiência, e a gente também aumenta a oferta para aquele usuário, porque um restaurante está a 35 minutos da casa dele, para cruzar uma ponte de carro, não vai pedir várias vezes, né? Ou o custo vai ser muito alto. Então, a gente hoje consegue qualificar por conta do drone. O desafio hoje obviamente, a evolução dele como ferramental, vamos assim dizer, e a abertura de novas rotas também, que é o trabalho que a gente está fazendo, e inclusive para poder chegar a grandes cidades como São Paulo, né? E por que foi Aracaju e Campinas? Quais as características que escolheram para ser piloto lá? Foi uma questão da rota em si, então tem um trabalho da gente conseguir garantir isso de uma forma segura, obviamente. E aí quando você vê a opção de instalação, aonde que é mais seguro voar, onde você tem essa questão da oferta, da demanda. E, obviamente, você colocar um drone para fazer uma rota curta em São Paulo, onde você já resolve com um bike, talvez não tenha uma grande necessidade. Eu vi que em Aracaju, por exemplo, tem um rio, né? Mas passar por cima do rio é muito massa. E a rota que eu vi foi exatamente essa. Ele passava ele cruzava o entregador tinha que dar a volta, ele levava meia hora e agora ele cruza o rio em 5 minutos, o drone, né? Como em Manaus a gente tem barco, né? Então, isso assim, também é difícil, né? Mas tem uma coisa interessante, em fevereiro, acho que março, a gente estava em Miami e eles têm os robôs, não são drones, os robôs entregadores. E eles têm que atravessar a rua, e eles vêm em semáforo, eles vão andando lá junto com a gente. E foi muito engraçado porque um semáforo estava quebrado e aí aquele robozinho quadradinho, né, de entrega, ficou parado o resto da vida. Os humanos sacam que, não, tudo bem, tá o negócio aqui. Ele não desrespeita. Foi muito engraçado. Até filmei, esqueci de postar na época, mas ele não sai enquanto não tiver, porque ele vai seguir todas as regras. Aqui em São Paulo, vocês têm já uma entrega com robô, né? Vocês estão fazendo alguma coisa? A gente tem a ADA. Em alguma parte do processo, o robô... A gente está fazendo alguns testes com ela. Hoje a ADA ela já roda o nosso escritório, então você consegue fazer os pedidos e tudo mais. A ADA ainda, por uma questão, acho que até cultural também, né? E quando você olha a logística da cidade, ainda não é permissível a gente colocá-la no meio da rua. Então ela funciona muito melhor em ambientes controlados. Esse que é o grande ponto. E você estava conversando aqui antes de começar o programa, você voltou da China agora, né? Isso. E lá, por exemplo, entrega com drone, até assim para hospital, por exemplo, você põe ali um equipamento médico de emergência, o drone manda e tal. O que mais você viu lá que te chamou a atenção, assim? Porque a China é muita inovação, né? Cara, a China foi acho que um amasso no cérebro, assim, sabe? Eu não sei como especificar isso melhor. Eu passei quase 10 dias lá. Foi a primeira vez que eu fui para a China. Eu já tinha ido para a Ásia, para outros países ali, mas eu nunca tinha ido para a China. Então, era muita coisa para absorver. Eu acho que a China, o principal diferencial deles é que eles já estão... Tudo que a gente está falando hoje, né, como novidade, eles já estão fazendo há muito tempo. Então, quando você vê robô há 10 anos atrás e a evolução, inclusive no evento que a gente estava, a abertura foram os robôs dançando, assim, muito melhor do que eu, inclusive, só para deixar isso muito claro aqui, que era surreal, assim, o quão de fato está evoluído essa dinâmica. A gente visitou também, eu fui na GoBot lá, e a gente viu que a ideia dele já é outro nível, já é ser um robô generalista, ou seja, ele tem capacidade de interpretar e de aprender, que é quando o negócio começa a ficar realmente muito bacana, né? Que é o que a gente fala, eu queria ter um robô na minha casa me ajudando com as tarefas básicas, vamos assim dizer. Mas o processo hoje de articular, de ensinar, ainda é um pouco demorado e complexo. Então, conforme ele vai evoluindo e ficando mais rápido, e tem essa dinâmica dele, né, de rigidez ainda, que eles estão trabalhando. Eu vi um que ele ficava girando as bolinhas, assim, com os dedos. Tipo, como? Eu não consigo fazer isso, né? Tipo, e ele já tem essa eles dinâmica. fazem parkour desde 2018.
Robô faz parkour, gente. Não precisa falar mais nada. É muito interessante. E além disso, toda a tecnologia e a inteligência que está por trás, assim, que vem evoluindo muito com o AI também. Então, acho que o que mais me chamou a atenção é a praticidade que se impõe versus a evolução da tecnologia. E eles fazem. Eu acho que esse é o principal diferença. Quando você olha para a parte de produtização, você fala, eles têm um senhor agente que já está resolvendo a vida de todo mundo. Não, está todo mundo quebrando pedrinha. Mas eles têm muita coisa na rua, eles estão testando muita coisa ao mesmo tempo, sem medo. Eu acho que esse é o principal diferencial, que eu acho que é de fato uma inspiração para a gente, principalmente para as empresas de tecnologia, que não tem um momento perfeito, né? A gente está evoluindo, a gente está aprendendo e a gente tem que fazer. E eu vejo que lá as empresas, elas fazem. Ninguém tem ainda um produto matador. Eu testei, né? A gente baixa o WeChat, a gente tem que baixar o Alipace, sabe? Pra gente não funciona tão bem. Por conta de internet. Pra eles é ótimo. Eles usam o chat GPT deles, entre aspas, assim, na vida, o tempo inteiro. Eles só usam isso. Pra mim ainda era difícil usar, demorava pra carregar, não sei o quê. Mas funciona. Ou seja, eles estão colocando à prova e testando, aprendendo e evoluindo numa velocidade muito diferente da gente. Então, eu acho que, e eu falo mundo, tá? Eu não tô falando me restringindo ao Brasil. Eu acho que isso é um ponto importante. Para mim, o grande diferencial é a velocidade que eles impõem essas coisas. Isso é algo que realmente é inspirador, assim. Então, eu tenho mixed feelings com relação a isso, porque, na realidade, a China, eu lembro que em 2017, 2017, uma imersão em Israel para falar sobre inovação de empresas, etc. Já tinha IA, né? A IA que o pessoal conhece agora começou em 2023, mas o pessoal já utilizava lá. E aí, algumas startups que eu visitei falava isso, né? Que queria muito ter a velocidade da China. Mas por que não tem? Porque a gente no Ocidente tem regulações, tem outro tipo de formação de leis, de cultura, de democracia, lá, tanto que o cara brincava dessa startup, ele falava assim, não, lá se o governo falar, põe um capacete na cabeça para medir as ondas cerebrais, o cara começa a fazer isso no dia seguinte. Aqui a gente vai ficar discutindo se eu posso colocar o capacete ou não, se eu quero ou não quero, etc. Então, essa diferença de velocidade, ela tem muito a ver também com a diferença. Se você pegar na Europa é super, hiper, mega blaster, cuidadosa, né, com esse tipo de coisa. E aí, ao mesmo tempo que quando a gente pensa na inovação é sensacional, quando você pode entrar nessa velocidade, mas por outro lado, quando a gente pensa na aplicação na sociedade, é bacana ter alguns tipos de freios para você ver, será que é isso mesmo que a gente quer? Será que isso está ok para a gente continuar com aquilo? E a gente já teve alguns episódios aqui, por exemplo, na área da saúde. Qual era o maior impeditivo na área da saúde? É que você trabalha com dados sensíveis, qualquer coisa que você faça tem um impacto maior, então você tem muito mais travas do que uma área que não mexe tanto com isso, né? Então a gente tem diferenças grandes, que inclusive é um dos problemas que a gente está tendo hoje, de corrida da IA entre Ocidente e Oriente para tentar aqui acompanhar o ritmo de lá, mas não perder a parte ética, social. Então a gente tem discutido isso, né, ao longo dos episódios. Sim. Isa, para finalizar, você pode dar pra gente uma dica de um filme, uma série, um livro que você tenha gostado? Você falou que gosta muito de ouvir livros. Gosto muito de ouvir. Tô um pouco viciada em audiobook, mas hoje eu trouxe um filme, na verdade. Chama The Thinking Game. Eu acho que ele é um filme sobre AI. Ele conta a história da aquisição da DeepMind, então é um tema super interessante, mas ele é uma AI propositiva, né? Ele conta como que a evolução da tecnologia em si, ela está acelerando processos que são importantes para a gente, que antes eram muito demorados, muito morosos. Então, ele mostra um outro lado, né, da tecnologia e o quanto que isso facilitou. Basicamente, eles contam como que o Demis, né, eles conseguiram desenvolver um algoritmo que ele consegue basicamente ser preditivo em relação à estrutura da proteína. Mais ou menos isso. Depois vocês deem uma lida. Ele é complexo, é meio que voltado para a área da saúde, obviamente não é a minha área, mas é um filme muito inspiracional, assim, sabe? De você ver aonde que eles chegaram, o quanto que eles estão quebrando de barreira. E eu li que recentemente já evoluiu e já está
conseguindo trabalhar com DNA e outras coisas que antes a gente nem imaginava. E quando você fala, tá, mas para que isso serve, né? Sei lá, para fazer remédio, sabe? Para fazer remédio mais rápido. Coisas que a gente nem imagina e que tá ajudando e acelerando esse processo. É um filme muito legal, dá para encontrar no YouTube. Eu posso deixar o link com vocês também depois para poder divulgar, mas vale muito a pena. Boa, muito bom. Marta, vamos para aquele quadro agora que você embala a nossa conversa para viagem? Takeaway. Hoje a gente falou sobre hiperpersonalização, né, e os impactos que tem na sociedade de maneira geral, ganhos e riscos que pode ter. Então, hiperpersonalização é o processo de você ter produtos, serviços, tudo feito especificamente para aquela pessoa, para melhorar a experiência dela, baseado em IA e dados, e tempo real, né, em cada situação que ela está. Então, isso muda como a gente decide, o que a gente vê, como a gente consome, que foi o que a gente falou aqui. A gente pode ter ganhos de rapidez, relevância e conforto, mas tem riscos de diversidade de visão, né, que diminui, menor controle e privacidade também, que tem riscos. A gente bateu um papo muito incrível, legal, com a Isabela Piratininga, que é do iFood, trazendo o iFood hoje é uma das empresas que usa a hiperpersonalização com IA num grau bastante profissional, está no nosso dia a dia. Então, uma das coisas que ela trouxe para começar é que a complexidade do iFood requer muito mais cuidado, né? Tem muito mais produtos, então a hiperpersonalização ajuda. Eles têm vários agentes, inclusive eles usam um modelo que é o Large Commerce Model deles, para que eles possam ter mais escala e ser mais barato, que esse é um dos gargalos, né? Até viu uma chargezinha do CFOs com aquela cara assim, quando eles descobrem quanto que eles estão gastando de token usando a IA, né? Que legal, tá tudo mais para a conta do token. Ok, então o Brasil tem uma diversidade gigantesca de perfis, então a descoberta utilizando esses modelos ajuda bastante para fazer os padrões, analisar os padrões de cada região do Brasil. A gente discutiu também como a maturidade das organizações importa, uma pergunta que a Carol fez, de como está sendo usado, depende da empresa, se ela já tem uma maturidade digital, é mais fácil para ela chegar nesse grau de aplicar a IA e a hiperpersonalização. A descoberta de padrões é uma coisa que a gente já faz há algum tempo, mas as decisões autônomas por IA, elas começam a acontecer agora, né, conforme a gente tem os agentes. No caso do iFood, tem vários agentes, inclusive tem um agente que é para os restaurantes, para ajudar na experiência do cliente, porque o restaurante é cliente do iFood, né? Então o sucesso do cliente é o sucesso do aplicativo, então ele ajuda os restaurantes. Os drones já estão começando as experiências em Aracaju e Campinas, com alguns cuidados, lembrando que drone é um robô que voa, né? Então ele tem que ter permissão para fazer isso e vários cuidados de segurança, mas tem um caminho promissor pela frente de diminuir o tempo de entrega, de ter, né, N benefícios, inclusive de descoberta, para você conseguir pegar uma área um pouquinho maior do que aquela que hoje é possível de ser atendida. Robô de entrega ADA, não é? O nome é ADA, o robô de entrega, que está aí em experiência. E para a gente encerrar, algumas dicas. Ela deu dica de... É um filme, né? Isso. The Thinking Game. E, então, assistam. Eu também não assisti, fiquei curiosa para assistir. E eu vou falar de dois aqui, que é o Designer Baby. A gente está falando aqui de hiperpersonalização de maneira geral, mas no DNA, e aí também a Isabela falou sobre o DNA, né? O filme fala sobre como descobre proteínas e usa o DNA para isso. Em Designer Babies, eles falam do uso de CRISPR, que a gente já discutiu em algum episódio aqui também para fazer edição genética, e você começar a poder escolher características cada vez mais específicas, e aí também tem toda a discussão ética lá de até que ponto isso é legal, até que ponto isso não é. E um outro que, gente, todo mundo tem que assistir. Agora entrou na Netflix, não estava no Brasil antes, que é Pessoa de Interesse. Pessoa de Interesse, se você quiser saber o que é predição de IA, e olha que Pessoa de Interesse foi feito em 2012, a hashtag fica a dica, 2012, assiste lá o que eles pensam sobre tecnologia, é de uma IA que tem dados de Nova York em tudo quanto é grau, e eles conseguem fazer predição para crime, na realidade, essa IA faz predição para crime, né? E aí vai evoluindo ao longo dos episódios, então se você quiser entender a importância dos dados e como que isso pode ser usado para fazer predição e quais são os riscos, inclusive... Lembrando que a tecnologia é de 2012, você vai achar que é a tecnologia de agora, tá? Hashtag fica a dica. É muito interessante assistir Pessoa de Interesse. Muito bem.
Isabela, obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui hoje. Foi muito legal a nossa conversa, porque a gente tá falando de algo que tá no nosso dia a dia e a gente conseguiu entender um pouco mais como funciona, né? Parece invisível, né? A gente não tá vendo, é invisível, mas na realidade tá afetando nossas vidas de maneira bem legal. Pois é. Tudo. Gente, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Eu adoro discutir esses temas. E espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar de novo. Obrigada pelo convite. Obrigada. O Futuramente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode encontrar a Marta Gabriel no Instagram, @MartaGabriel. Mandar um e-mail para o nosso programa, futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia. Produção de Carlos Greco e Ellen Menezes. Edição de Priscila Gubiotti e Isabel Gomes. Coordenação do Tiago Barbosa. E a direção é do Pedro Dias Leite. Até mais. Tchau, tchau.